Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje, como palestrante, a nossa irmã Cristina. Que nós possamos aproveitar essa uma hora em que vamos estar juntos, ampliando conhecimentos à luz da doutrina espírita. Realmente é uma oportunidade única. Então não vamos perder, essa chance. Vamos procurando já nos interiorizarmos para fazermos a nossa prece e passarmos para a Cristina. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Cristina Ferro, falando sobre doutrina espírita, bálsamo para a caminhada. Bonito tema, hein? Boa noite a todos. É sempre muito bom termos a oportunidade de estar aqui e de refletir um pouco, acerca dessa doutrina, que muito pode nos ajudar em nosso processo evolutivo. Desde que estejamos atentos, e a gente esteja disposto a aprender e a refletir sobre isso, Existe, essa figurinha aí, eu não sei se porque eu não consegui aumentá-la, mas assim, é um cara numa ilha e ele avista um barco lá longe. E ele fica animado, barco, vendo nisso a salvação dele. E, do outro lado, a pessoa que estava no barco também está lá animadíssimo porque avistou a terra. Então, por aí a gente vê que tudo é uma questão de perspectiva, dos olhos com que a gente vê uma mesma realidade, com que a gente pode... agora vou sair daqui? Não sei. Não sei se qualquer coisa alguém me socorre. Não sei o que aconteceu, mas enfim. Existe um sociólogo polonês que se chama Zygmunt Bauman. Ele é polonês, ele tem 90 anos, ainda está entre nós, mora na Inglaterra, e ele desenvolveu uma teoria que é a da modernidade líquida. E por que ele considera a modernidade líquida? Porque, como todos os líquidos, ele jamais se mobiliza, nem conserva sua forma por muito tempo. Tudo, ou quase tudo, hoje que a gente vê, está em mudança. E nós não estamos muito acostumados ainda, nós, essa modernidade, essa fluidez das coisas, isso nos causa um abalo interior, porque nós, através das diversas encarnações, vimos de tempos onde as coisas eram compartimentadas, onde a gente tinha um arquivinho para isso, um arquivo para aquilo, a gente achava que eu estudei, me formei, acabou a época do estudo, já passei essa etapa, que a gente ia conhecer alguém, ia casar, e esse casamento seria eterno enquanto estivéssemos vivos. Então, no nosso interior, essas coisas estão muito segmentadas e compartimentadas. Só que a vida não é assim. A dinâmica da vida desconstrói isso o tempo todo. E faz com que nós fiquemos inseguros, muitas vezes desanimados, com medo. E a gente fica vendo isso tudo está acontecendo. Você pode ver num prazo de 15 dias... Não precisamos nem esticar muito quantas coisas acontecem. Primeiro, pela globalização, que a gente fica sabendo de tudo quase que instantaneamente, Então, é muita informação, é muita coisa, e é muito fácil, nós que somos seres frágeis, ainda inferiores, que a gente se distraia, que a gente se decepcione, que a gente se encolha diante da realidade que se apresenta e não tenha forças para seguir. E é nesse ponto que a doutrina espírita pode ser, se nós assim escolhermos, a nossa base, o nosso alicerce, o nosso porto seguro.
Por quê? Porque nela a gente compreende melhor a realidade. A gente pode ter uma outra perspectiva das coisas e realmente podemos nos manter firmes no nosso rumo, no nosso objetivo, né? E eu vou começar falando dos princípios básicos da doutrina espírita, porque eles, a partir daí, eles são os norteadores, né, de tudo aquilo que a gente necessita saber. Primeiro princípio é Deus, né, que é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas e possui, no mais alto grau, todas as virtudes que nós possamos lhe atribuir. Então, em primeiro lugar, é a gente ter a certeza da existência desse Deus, que não é persona, né, não é personificado, mas é o princípio de todas as coisas e é quem sustenta todo esse universo. Então, daí é que Deus, como ele tem todas as suas, né, os atributos no mais alto grau, é que eu vou colocar um aqui, que depois a gente vai falar sobre amor. Né, ele é amor, ele é justiça, mas esse é um atributo de Deus, e um atributo de que a gente precisa estar atento para seguir esses passos aí firmes. O segundo é a existência e a sobrevivência do espírito. Somos imortais, fomos criados simples e ignorantes e somos imortais. Então, esse medo que nós temos, né, que faz parte do instinto de conservação, esse medo da finitude, esse medo de morrer, de acontecer uma desgraça, de eu não conseguir ir adiante, ele é infundado começando por aí. Somos espíritos imortais. A nossa verdadeira casa não é aqui. A nossa verdadeira casa é o mundo dos espíritos. E é de lá que nós viemos e é para lá que nós voltaremos, né? Então, a gente não precisa temer isso. Né? A gente tem vários, a doutrina nos ajuda a entender através das manifestações de que isso é uma realidade, né? Através da experiência de quase morte, das lembranças de vidas passadas. Existem pessoas que têm esses fragmentos de vidas passadas, das manifestações anímicas, onde é a própria alma, né, do ser, quer dizer, o seu próprio espírito que se manifesta, mostrando que ele tem uma outra visão quando está emancipado, né, dessa carne, dessa encarnação, desse corpo atual, né, e vislumbra para a gente todas as potencialidades, porque fomos criados simples e ignorantes, mas chegaremos à perfeição que nos é possível. Né? Então, é essa caminhada que a gente tem que estar firme para chegar lá mais rápido, para não se perder. O terceiro é a reencarnação, que é o nosso melhoramento progressivo, é a evolução universal, né? Que é a lei do universo, essa lei de evolução, essa lei de progresso. E através da reencarnação é que a gente vai aprendendo nossas lições. E quanto mais a gente aprende, mais liberdade a gente tem e mais responsabilidade. Que é uma outra palavrinha que eu vou anotar ali, porque a gente vai falar de novo sobre isso, que acho que nos dias de hoje a gente precisa refletir um pouco sobre a responsabilidade. A letra não é uma maravilha, ainda sobe o morro, mas dá para a gente não se esquecer. E dentro, na reencarnação, como eu falei, quanto mais a gente aprende, mais a gente evolui, mais liberdade a gente tem, mais responsabilidade, a gente, a partir de um determinado momento, a gente tem livre-arbítrio. Então, são essas nossas escolhas que vão nos levar para os caminhos que a gente está escolhendo aí, a todo momento. Então, o livre-arbítrio também é muito importante. A gente perceber que somos senhores de nós mesmos, através dessas escolhas que a gente pode fazer. Né? A gente faz um planejamento quando a gente está no mundo espiritual, nosso mundo de origem, vem para provar e para poder exercitar isso, aprender nessa escola abençoada e volta para lá. O quarto princípio básico é a comunicabilidade dos espíritos. Né? Então, o mundo material e o mundo imaterial, eles estão em constante sintonia e eles estão aqui.
Mundo material, o material e imaterial não é um lá, não sei aonde, outro aqui, não. Nós estamos assim, embolados nessa história. Por isso, a gente precisa estar atento, tem que ter olhos de ver, porque todos somos médiuns em algum grau. Todos recebemos influências. Então, a atenção para a nossa vida, para o nosso momento, para os nossos pensamentos, ela é fundamental para você distinguir o que é seu, o que pode não ser seu, e que escolha eu vou fazer diante disso tudo que passa na minha mente, que é muito rápido, né? Porque o que a gente precisa assumir é o controle da nossa vida. Não deixar ser levado por um turbilhão de coisas que acontecem, né? Então, é importante a gente ter consciência, porque nós temos a intuição, que é uma coisa que vem para a gente, que se a gente estiver atento, a gente evita muita bobagem que a gente faz na vida. Né? A gente tem as manifestações que são por escrito, né? Que são a psicofonia, que se dão nas reuniões mediúnicas, que servem para auxiliar. Mas é no dia a dia, nesse embate que a gente tem diário, a luta cotidiana, que a gente tem que ter essa consciência de que somos médiuns. Em algum nível, mas somos médiuns. E o quinto, né, é a pluralidade dos mundos habitados. Que é lindo da gente pensar isso, não é? A pluralidade dos mundos habitados. A matéria existe em vários graus, sendo mais densa, sendo menos densa. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a classificação, né, desses mundos habitados. E a gente pode ver que os mundos podem ser primitivos, de provas e expiações, regenerados, felizes, celestes ou divinos. Por que a gente... Eu vou até me deter só um pouquinho aqui, porque aí a gente tem essa perspectiva de quando eu fui simples e ignorante, que eu comecei... Né, onde eu estava, onde eu estou, nós estamos numa caminhada. Esse aqui não é o princípio e não é o fim. Nos mundos primitivos, né, a gente faz essa classificação, mas ela é relativa. Por quê? Depende de onde eu esteja. Existem os inferiores a mim e existem os superiores a mim. Então, eu preciso ter noção de que isso tudo é muito relativo. E os mundos são as estações, onde os espíritos encarnados encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Então, nós estamos no lugar certo. Não adianta a gente se ver todo esse horror que a gente vê, todo esse mundo, e dizer, ai, mas eu não merecia isso, eu queria estar em outro lugar. Mas a gente está exatamente onde a gente tem que estar, com as lições que a gente precisa aprender. Né? A recompensa de passar para um mundo de ordem mais elevada, né? Porque você já aprendeu, subiu aquele degrau, então você está apto a viver outras coisas mais leves, né, outros aprendizados. E permanecer prolongadamente no mundo infeliz, ou a gente também pode retornar para um mais primitivo ainda, né, um degrau abaixo, se as pessoas forem renitentes no erro. Então, vejam, meus irmãos, não tem destino, não tem determinação. São escolhas que são consequências dos nossos atos. É a lei de causa e efeito. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se a gente leva em conta o destino da Terra e a natureza da sua população. A Terra é um mundo de provas e expiações. E aqui no Evangelho, né, que é no capítulo 3º, que é há muitas moradas na casa do meu pai, ele vai descrevendo o mundo primitivo, que diz que os homens são, de certa forma, rudimentares. Sempre, a humanidade toda tem a forma humana. Não existe aquelas formas, né, que a gente vê em filme, aí, é a forma humana. O que acontece é que nos mundos primitivos, por exemplo, eles não têm nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por sentimentos de delicadeza, de benevolência, não tem noção do justo e do injusto. A força bruta é que comanda esses mundos. Eles dedicam sua vida para conquistar alimentos. Mas dentro deles, como dentro de todos os espíritos, existe essa consciência de Deus, e existe essa sementinha para que floresça uma nova vida, uma vida mais plena, para que eles possam se tornar aptos a passar, né, a subir de degrau para um outro mundo.
eles não são degenerados. Os espíritos que habitam os mundos primitivos são apenas crianças que necessitam de crescer. Existem inúmeros mundos, né, e degraus entre inferiores e mais elevados. Os espíritos puros, eles são desmaterializados, são resplandecentes de glória, e é difícil reconhecer neles aquele homem primitivo. Como é difícil num homem, num adulto, né, no humano, no planeta Terra, você reconhecer aquele embriãozinho que gerou aquela vida lá atrás. Então é essa caminhada que a gente tem para fazer até a gente resplandecer, né? Nos mundos superiores, a forma também é humana, e eu trago como são esses corpos, né? Como são a vida nesses mundos superiores, para a gente vislumbrar onde a gente quer chegar e mirar para chegar lá rápido. Os sentidos são mais sutis, tem percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca, tem a leveza dos corpos, que torna a locomoção mais rápida e fácil. Eles conservam à vontade os traços de suas existências passadas e podem se apresentar da forma que eles quiserem, que eles desejarem, que for mais útil para eles. Tem pouca resistência, a matéria oferece pouca resistência, então isso facilita o desenvolvimento dos corpos. E eles têm uma infância pequena ou quase nula, porque rapidamente eles crescem, né? Irradia e goza de lucidez que deixam num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão de pensamento. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam, olha como é a relação dos povos, é no item 10. Nos mundos felizes, as relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequências. Não existem senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição, que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Quando ele diz, a instrução dos espíritos aqui diz que para eles não é um tormento, eu fiquei me remetendo a como nós encaramos a nossa mudança. Para a gente é um suplício, porque a gente precisa ver o mal para saber que a gente quer o bem. A gente precisa estar doente para querer saúde. E quando a gente fala em mudar, meu Deus, parece que tem uma pedregulho amarrado no pé, que a gente não vai para frente. É um tormento para a gente mesmo, é uma palavra que caiu como uma luva. Mudar, ser mais feliz, ser mais leve, para a gente é bastante difícil. E se a gente não tem consciência de que é possível, é aí que a gente não faz mesmo. Né? A gente fica enrolado naquela, né? E outro dia eu li uma coisa que eu achei muito interessante, que diz que a gente não veio no mundo para ser feliz. A gente veio no mundo para aprender o que a gente precisa aprender e para evoluir. E é verdade. A gente pode até ser feliz, mas o que nós viemos fazer aqui não foi buscar prazer e comodidade e ficar de férias na praia, curtindo, andando de iate. Não foi isso que viemos fazer aqui. Lutar para ter aquela casa, para ter coisas. Nós viemos para sermos melhores. E quando a gente tem essa perspectiva, né, en passant aí dos princípios da doutrina, a gente vê que imenso, como dá para a gente mudar a nossa cabeça. E a finalidade da encarnação é exatamente a gente colaborar com
todo o universo que trabalha incessantemente, inseridos no contexto que a gente deve estar, porque são as lições que a gente está precisando aprender. É isso que a gente veio fazer aqui. Só, é simples, simples, simples. E se a gente tem intenções, mas não tem ações, não temos nada. Quero tanto alcançar esse mundo aí, que eu me locomovo com facilidade, tenho um corpo resplandecente, porque tudo que é bonito, que tem dentro de mim, resplandece, essa aura. Eu quero ser assim. Mas se eu não fizer nada, eu não vou ser assim. Aí eu vou pegar no tranco. Porque se a gente não faz pelo amor, a gente faz pela dor. É assim que a gente vai. Às vezes é toque de caixa quando a gente empaca, né? Se você tem intenções, mas tem ações, você transforma isso numa vontade. E você escolhe o seu comportamento. É preciso ter vontade para amar. O amor é o cerne de tudo. Deus é amor. Tudo que rege e sustenta o universo é amor. E a gente precisa se inserir nesse amor universal. Mas a gente precisa ter vontade para amar. A gente precisa sentir as necessidades e não os desejos nossos e dos nossos semelhantes. Servir. Jesus, que foi o maior modelo que tivemos no nosso planeta, ele veio para servir. Quando nós pensamos em amor, nós pensamos em sentimentos. Né? A gente pensa naquele sentimento que deixa o coração da gente aquecido, que a gente sente por aqueles mais próximos do nosso coração. Só que o amor, como entendia Jesus, o amor, ele é comportamento. Ele não tem a ver com sentimento. Até é uma consequência. Mas o amor tem a ver com ação. Como é que eu me comporto com o outro. Aí dá para entender, amai os vossos inimigos, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Porque amar os nossos inimigos não significa que você não vai olhar o erro do outro, aquele que te fez alguma coisa, e vai fingir que não aconteceu e vai falar amém, amém. Não é isso. É você entender, primeiro, que todos somos humanos, todos somos falhos e vamos errar mesmo. E o segundo é qual é a atitude que você vai ter com aquela pessoa. Você deve ter uma atitude positiva, uma atitude que auxilie. E, ao mesmo tempo, se desapegar desse negócio de mágoa, de ressentimento, porque a gente é muito sensível, muito melindroso, né? Fez com a gente é tudo de ruim. Fez com os outros, a gente dá uma relevada, uma desculpa. Mas o que fizeram com a gente magoa profundamente, né? A gente tudo fica melindroso aí. E essa palavra amor, ela tem a sua origem grega, que é das traduções, primeiro das Bíblias e tal. Então, existe uma confusão dessa palavra amor. Porque na origem grega tem várias palavras para definir amor. Tem eros, que é um sentimento baseado em atração sexual e desejo ardente. Tem storge, afeição, especialmente para com a família e os seus membros. Tem filos, que é a fraternidade com os irmãos, mas é um amor recíproco, mas tem ainda um pouco daquilo assim, você faz para mim, faz o bem para mim, eu faço o bem para você. Né? Assim é fácil. Aquela pessoa que chega, faz tudo para você, você também retribui gentilmente, né? Então, estou amando. E tem o amor ágape, que é o amor incondicional, baseado no seu comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. É o amor da escolha deliberada. Um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, não pelo sentimento. Então, o amor é o que o amor faz. O amor não é aquilo que eu sinto, né? Ah, eu amo, oh meu Deus, eu amo, né? Eu amo a espiritualidade, então eu fico só contemplando. O amor não é o que eu sinto, é o que eu faço. E se eu sei que cada um dos que eu convivo, dos meus semelhantes que passam comigo na rua, é uma expressão de Deus também, é meu irmão, é filho do mesmo pai,
Então eu tenho que ter esse amor incondicional, e esse amor que eu suponho ter por Deus, é com essas pessoas que eu preciso me comportar de forma amorosa. Então isso é uma coisa que a gente precisa muito pensar, né? Como é que a gente anda se comportando. Existem algumas qualidades que elas serão importantes, né? A gente trabalhar em nós mesmos, construirmos. Olha, eu gostaria muito de conseguir sair daqui de onde eu estou também, né? Mas acho que tem que aparecer um negócio aqui do lado, né? Aqui? Você não quer vir aqui me ajudar, não? Mas já apertei o ESC, não vai. Acho que tem que aparecer isso aqui. É o que? Iniciar? Não foi, não, gente. Agora ficou pior ainda. Eu não estou nem achando a pasta que eu estava. Ih, ó. Se sair, eu vou sair daqui tudo. Bom, vamos continuar aí, porque eu tenho um vídeo que eu queria mostrar, mas vamos indo. Existem algumas coisas que eu trouxe para a gente pensar, né? São qualidades que nós temos que construir nosso caráter. São hábitos que nós precisamos desenvolver e amadurecer. É a paciência. O que é paciência? É mostrar autocontrole em face da adversidade. Isso é ser paciente. Esse é um item que a gente precisa construir, estar bem atento, porque é muito fácil quando a gente pede, né? Ai, meu Deus, dai-me paciência. Aí começa a acontecer aquele monte de coisas que tira a nossa paciência. Mas pediu a lição veio. Não é? E é você trabalhar esse autocontrole face às coisas que não são como você quer. As pessoas não são uma extensão da gente, não fazem o que a gente quer. Nós temos uma coisa muito controladora, né? A gente quer controlar a rotina do nosso dia. Então, quando a gente acorda de manhã e pensa, vou fazer isso, isso, isso e aquilo, e a coisa não vai como a gente quer, pronto, a gente se desestabiliza, a gente fica sem paciência. Por quê? Porque saiu do nosso controle. Combinei de encontrar alguém, me enrolei todo, não consegui chegar na hora. Ou o contrário, muito pior, você ficou esperando a pessoa e a pessoa não apareceu. Né? A mãe da Maria, Dona Magdala, costuma dizer que o diabo mora no detalhe. Então, quando a gente pensa em mudar, a gente não tem que pensar nas grandes coisas da humanidade, porque até que a gente se comporta bem quando é uma grande coisa, por quê? Porque a gente bota o verniz social e vai. Então a gente consegue ser calmo, paciente, né, e tal. Agora, é no detalhe do dia a dia, né? É na pequena coisa é que a gente escorrega muito. Muitas vezes num só dia. Essa questão da paciência é uma, né? A bondade. Bondade é dar atenção, apreciação e incentivo. É a forma como nós agimos. A gente precisa prestar atenção nas pessoas. O que é ser bondoso? É prestar atenção ao outro. Existe uma pesquisa em Harvard, né, que foi feita numa fábrica em New Jersey, que eles estavam querendo provar que melhorando as condições de trabalho, você dava uma maior produtividade, os operários dariam uma maior oportunidade. E aí, eles aumentaram as luzes. Aumentaram as luzes, né, no salão da fábrica, que chama chão de fábrica, né, os operários. E a produtividade aumentou. E depois, numa segunda etapa, eles queriam testar um outro componente, se enganaram e diminuíram as luzes. E o que a gente imediatamente pensa? Bom, diminuiu a luz, acabou a produtividade. Não. Continuaram produtivos. E foram saber por quê. Porque as pessoas se sentiram valorizadas, porque eles estavam prestando atenção
nas necessidades das pessoas. Então, eles conseguiam manter a produtividade porque eles viram que eles estavam sendo importantes. Alguém estava preocupado se ele estava escuro, se estava claro, se precisava de mais ar, se precisava de mais intervalo. Alguém se preocupou com eles. Então é isso, prestar atenção às pessoas. E a gente precisa aprender muito a ouvir, não é? Porque a gente não sabe ouvir. Ouvir as pessoas, pensar que todas as pessoas são importantes. Quando a gente fala que todas as pessoas são importantes, novamente a gente pode fazer o exemplo de o chefe, né? Alguém rico, esse as pessoas babam, né? O soldado com o general, isso todo mundo é muito cortês, porque você é subordinado. Agora, na hora de tratar aquele que você acha que é seu inferior, ou que você acha que você não vai precisar dele nunca, não é o mesmo tratamento. Nós precisamos tratar todas as pessoas como se elas fossem importantes, porque elas são importantes. Como nós somos importantes. Então, a gente precisa tratar o outro com bondade, com gentileza. Isso a gente precisa fazer e a gente não sabe, porque a gente acha que ouvir é ficar em silêncio enquanto o outro fala. Na verdade, não é. Porque a gente pode até se considerar bom ouvinte, ficar quietinho, mas o que a gente faz na maior parte das vezes é ouvir seletivamente. Nós fazemos julgamentos sobre o que está sendo dito, pensando na melhor maneira de dar uma manipulada naquela conversa para ela ficar da melhor forma para mim. Né? Às vezes você conhece uma pessoa chata que fala pra caramba, e fala, e repete, você fica ali pensando, eu tenho que arrumar um jeito de cortar mudar o rumo dessa prosa aí, que eu vou ficar sentada aqui toda a vida, eu estou com pressa, eu tenho que... Então você está ali já pensando outra coisa, né? Porque nós pensamos muito rápido. Nós pensamos 4 a 5 vezes mais rápido do que a gente fala. Então, quando você está quieto escutando alguém, necessariamente você não está ouvindo, você não está atento àquilo. Você está na sua cabeça mirabolando outras coisas, principalmente coisas relativas ao nosso cotidiano, né? O que eu tenho que fazer, o que eu deixei de fazer. E a gente não está ali focado com atenção naquela pessoa que está falando. Até para ajudá-la, esses que são enrolados e ficam, vai, volta, vem, vai, tentar achar o fio do carretel ali para tirar aquela mistura toda e ajudar a pessoa a se desenrolar de si mesma. Então, essa é uma grande lição que a gente precisa aprender. É a gente se colocar no lugar do outro, é empatia, né? Tentar ver o que a pessoa está falando, sentir o que a pessoa está sentindo, se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é um exercício muito difícil, porque isso exige doação. Isso exige parar a minha mente com as minhas necessidades, os meus interesses, e ouvir o outro. Isso é muito difícil para a gente, mas é um exercício extremamente necessário, né? Manifestar bondade, uma das qualidades do amor, independentemente dos nossos sentimentos por alguém, é muito importante. Existe um botânico americano, George Washington Carey. Ele falou o seguinte: seja bom com os outros. A distância que você caminha na vida vai depender da sua ternura com os jovens, da compaixão com os idosos, da sua compreensão com aqueles que lutam, da sua tolerância com os fracos e os fortes, porque algum dia na vida você poderá ser um deles. Eu não sei a religião desse botânico aí, mas ele falou uma verdade maior até do que ele imagina. Através da reencarnação, esse é um dos outros motivos, além da gente amar, a gente precisar amar para crescer, nós aprendemos trocando de posições, passando por várias situações nesta vida e em outras. Então, se eu necessitar, estarei naquela posição daquele que eu tanto desprezei.
Então é bom que eu aprenda de uma vez, não é? Se eu posso aprender isso, a me colocar no lugar do outro. A gente precisa ter também uma percepção seletiva. Isso tudo está dentro da bondade, hein, gente? O que é uma percepção seletiva? É quando você começa a procurar o bem nos outros. Quando você, por exemplo, está procurando um carro para comprar, uma marca de um carro que você antes não imaginava, na rua aquilo passa por você, certo? Você nem lembra, nem pensa nisso. Quando você já está ligado que queria comprar um carro daquele jeito, ou que você queria alugar um apartamento, aí você vai olhar as placas de aluga-se, aquilo aparece na sua visão. As placas de aluga-se, o carro que você quer, aquilo que a sua atenção deseja. E a mesma coisa é você olhar o outro. Se você for querendo ver só os erros e os defeitos das pessoas, você vai sobressaltar, botar em 3D tudo aquilo de ruim e de falha que todos nós temos. E a falha que mais te incomoda é que você tem igual, porque senão não te incomodava. Agora, quando a gente bota o holofote sobre o que todos fazem de bom e de bem, porque se estamos todos na mesma caminhada, estamos todos lutando. Aí é diferente. Eu estou focado em ver o bem, a bondade, a beleza em cada um dos meus semelhantes. E aí ela vai aparecer para mim, porque eu é que tenho olhos de ver e ouvidos de ouvir. A realidade não mudou, mudou a minha perspectiva, a minha forma de ver as coisas. E aí, quando a gente falou lá de ouvir ativamente, a gente falou de julgamento, né? Porque você julga o que a pessoa está falando, faz a seleção. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muitíssimo atento ao julgamento. E aí eu trouxe um texto que eu acho que é legal a gente pensar um pouquinho nele. Havia numa aldeia um velho pobre que possuía um lindo cavalo branco. Numa manhã, ele descobriu que o cavalo não estava na cocheira. Os amigos disseram ao velho: "Que desgraça, seu cavalo foi roubado." E o velho respondeu: "Calma, não cheguem a tanto. Simplesmente digam, o cavalo não está mais na cocheira, porque isso é o que aconteceu, é o fato. O resto é julgamento de vocês." As pessoas riram do velho. 15 dias depois, o cavalo voltou. Ele havia fugido para a floresta e não apenas isso, ele trouxe 1 dúzia de cavalos selvagens consigo. Novamente, as pessoas se reuniram e disseram: "Velho, você tinha razão, não era uma desgraça, era uma bênção." E o velho disse: "Vocês estão se precipitando de novo. Quem pode dizer se é uma bênção ou não? Apenas digam que o cavalo está de volta." O velho tinha só um filho que começou a treinar os cavalos selvagens. 1 semana mais tarde, ele caiu de um dos cavalos e fraturou as pernas. As pessoas se reuniram e, mais uma vez, a gente pode até pensar o que eles falaram, né? "E você tinha razão, isso é uma desgraça, seu filho único perdeu o uso das 2 pernas." E o velho falou: "Vocês estão obcecados por julgamentos. Não se adiantem tanto. Digam apenas que meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe ainda se isso é uma desgraça ou uma bênção." Depois de algumas semanas, o país entrou em guerra e todos os jovens da aldeia foram obrigados a se alistar, menos o filho do velho. E os que foram para a guerra morreram. Quem é obcecado por julgar, cai sempre na armadilha de basear o seu julgamento em pequenos fragmentos de informação, o que o levará a conclusões precipitadas. Nunca encerre uma questão de forma definitiva, pois quando um caminho termina, outro começa, quando uma porta se fecha, outra se abre. Às vezes vemos apenas a desgraça e não vemos a bênção que ela nos traz. Isso é muito verdadeiro na nossa vida, né? A gente julga o tempo todo. E quando a gente, nessa hora, esquece Deus. Porque se Deus está no controle de todas as coisas, aquilo que me acontece está ali dentro dos planos para a minha caminhada, para a minha jornada. E eu não posso dizer se aquilo era ruim ou se aquilo é bom.
E a gente julga nas maiores bobagens. E, de novo, eu vou voltar no detalhe. Porque quando a gente é atento ao que a gente faz, a gente se pega rapidinho, né? Não espera passar 3 semanas. A gente se pega na hora e sente vergonha dos nossos atos. E vergonha é uma coisa boa, porque é o sininho que toca lá dentro dizendo isso está errado. Eu fui comprar um pé de moleque para minha mãe um dia desse e pedi 2. A senhora foi e botou um, e o segundo eu tive a impressão que estava quebrado. Já fiquei com raiva. Pô, tanto bonito aí, botou o quebrado para mim. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu cheguei a ficar vermelha. Ela botou mais um. O quebrado era um brinde. E eu fiquei com vergonha. Foi muito feio. Mas eu pensei isso. Eu, de fato, aí eu falei, tá vendo? Tem uma hora que a gente não pode mais errar, né? Que aí, ó, já caí agora, já fiz um julgamento que eu não precisava. E são essas pequenas coisas, né? Aquela história da mulher que mudou, olhava a vidraça dos outros, da vizinha, botava a roupa no varal e falava que, meu Deus, que mulher desmazelada lá, o lençol está amarelinho. Essa mulher não lava a roupa direito e tal, até um dia que ela vai ver que era a vidraça dela que estava suja. Se ela tivesse lavado a vidraça, ela veria que as roupas estavam claras. Então, essa armadilha, a gente cai toda hora. Toda hora. E a gente precisa estar atento, como eu falei lá no início, para que a gente possa não cair. Ou que a gente possa reconhecer e da próxima vez que for pensar que a mulher está passando, né, a gente para trás, não pensar nada. Porque se for o caso, depois você pode até voltar e reclamar. Mas foi muito vergonhoso para mim aquilo e foi aí que eu pensei, eu vou falar sobre isso na palestra, porque isso é uma pegadinha que acredito como humana que não seja só minha, né? Aí depois a gente já falou, deixa eu ver onde a gente parou aqui. A gente tem outra coisa, que é o perdão, né? Não se ressentir quando for enganado, porque as pessoas não são perfeitas. De uma certa forma, eu já falei desse perdão que a gente tem que fazer, né? Se desapegar dessa mágoa, dessa sensibilidade e ser positivo com a pessoa. Se for necessário ajudar, eu vou agir com amorosidade, como eu gostaria que agissem comigo. Independente do que ela fez naquele momento, que pode ser um momento também loucura, né? Que todo mundo tem uns momentos meio assim que não está na sua plena consciência. A pessoa vai levando no automático. O problema desse mundo atual, líquido, moderno, tudo muda a todo momento, a gente ficou no automático. Porque a gente tem que fazer trocentas coisas num dia só. A gente não faz nada com calma, a gente não faz nada pensando antes de fazer. E com isso a gente atropela os outros e a gente mesmo. Outra coisa é a honestidade, que é ser livre do engano, né? A gente tem que esclarecer as expectativas das pessoas, tornando-as responsáveis, dispondo-se a transmitir tanto as más notícias quanto as boas, dando às pessoas seu retorno, sendo firme, preensível e justo. Isso aí, a gente querendo ser amado e agradar aos outros, muitas vezes a gente não fala o que aborreceu a gente, se a gente está na posição de chefia, o que a pessoa fez de errado, achando que se você passar a imagem de que você gosta de todo mundo, que todas as atitudes delas são lindas, você vai ser mais amado e mais respeitado por isso. Isso não é verdade. As pessoas vão adquirir confiança em você, elas vão se sentir seguras quando você realmente for honesto, assertivo. Dizer o que você tem que dizer, amorosamente, estar aberto para ouvir a resposta, né? Que nem sempre a gente está aberto também. E, se a gente se enganou, pedir perdão. Mas a gente tem que estar comprometido com a verdade. Em todas as situações, com a verdade que a gente conhece, com a verdade que a gente acredita. Porque, muitas vezes, né, como o mundo evolui, uma coisa que é verdade hoje, amanhã pode até não ser. Mas a gente tem que estar comprometido com essa verdade. A honestidade é fundamental para a gente se construir. Compromisso. Sustentar as nossas escolhas.
estar comprometido com aquilo que a gente escolheu e acha que é importante e acha que é verdadeiro. Precisamos estar comprometidos. Dá aquela preguiça, né? É igual ir para a academia. Alongar-se, fazer nascer os músculos emocionais, é como alongar e fazer exercícios físicos. No início, existe um grande esforço, que aos poucos a gente vai pegando resistência e vai conseguindo fazer. Mas se a gente desistir, parar 2 semanas de ir, quando você voltar, está lá na estaca zero outra vez. Então, é se comprometer, é fazer uma escolha consciente. E a partir dessa escolha, ir em frente. Ir crescendo, e vencendo, e galgando degraus, né? Porque a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Os outros, cada um vai tentar se mudar conforme puder. Nós vivemos como num jardim, que necessita de cuidados, precisa de atenção e cuidado, precisa ser adubado com consideração, reconhecimento, elogios. Isso vale para nós e para os outros. Precisa ser podado, precisa exterminar as pragas, precisa de uma atenção constante. Essa é a nossa parte no jardim. Nós não temos controle sobre quando vai nascer, como vai crescer. Essa parte não é com a gente. Então nós temos que fazer a nossa parte, porque os resultados virão. Porque é uma lei do universo. É a ação que vai gerar uma reação. E se eu faço, se eu planto, né, se eu cuido, se eu adubo, a reação também será igual. Eu receberei as coisas de uma forma diferente da que eu estou acostumada a fazer. Porque a gente planta batata e quer colher rosa. Eu só vou colher rosa quando eu plantar rosas. Isso é muito claro, muito simples, como toda a doutrina é muito simples. Os espíritos nos chamam mesmo a atenção, né? É simples, basta a gente ter vontade. Porque, como o mundo espiritual é aqui do lado também, nós temos muita ajuda do mundo espiritual. Basta que a gente queira fazer. Esse esforço que parece gigantesco, nem é tão gigantesco. Basta a gente estar disposto e exercitar, né? E eu vou falar sobre a responsabilidade ali também, trazendo o que seria, né? Se a gente separar essa palavra, responsabilidade, nós vamos ficar com a resposta e a habilidade. Às vezes eu fico me perguntando, nessa sociedade nossa, né, atual, onde foi parar a responsabilidade? Tem que apertar aqui. Não. Onde foi parar a nossa responsabilidade? Porque é tudo culpa do outro. É tudo culpa das condições, né? Eu não posso fazer nada porque o país está assim, a gente é vítima das circunstâncias. A gente coloca, né, eu sou assim porque meu pai me criou assim, minha mãe, porque meu marido faz isso. Então a gente tem sempre uma desculpa, né? Tem sempre esse desculpismo para não assumir a nossa responsabilidade pessoal, pegar o nosso poder pessoal e o nosso destino nas nossas mãos. A gente recebe todos os tipos de estímulo. Nós temos a habilidade de escolher nossas respostas. O homem é essencialmente autodeterminante. Ele se transforma no que fez de si mesmo. Ele tem ambas as potencialidades dentro de si. A que ele efetiva depende da decisão e não das condições. Né? Disciplina tem como objetivo ensinar-nos a fazer o que não é natural. A gente com disciplina, por exemplo, não é natural para mim malhar todo dia, ficar lá levantando peso toda a vida, não é natural. Mas à medida em que eu vou, em que eu faço, em que eu repito, eu vou ganhando habilidade e passa a ser natural. Como muitas outras coisas, né? Passa a ser um hábito. Os pensamentos tornam-se ações, as ações tornam-se hábitos, os hábitos tornam-se parte do nosso caráter. E o nosso caráter vai pronunciar o nosso destino.
Como é que a gente pode formar hábitos, gente? Não estou falando a coisa e não dando o caminho. Né? Por exemplo, quando você quer aprender a dirigir. Quando você nem pensa nisso, você é completamente inconsciente e não tem habilidade para aquilo. Depois, você quer aprender e começa. Aí, você é consciente, mas não tem habilidade. É desajeitado, às vezes fica assustado, tem medo. Depois, quando você exercita e insiste, você já é consciente e habilidoso. Porque você vai pegando o jeito de fazer a coisa. E depois, as pessoas que dirigem, aquilo não é tranquilo, já é inconsciente. E você tem a habilidade. Você faz aquilo sem precisar pensar. Eu tenho que ligar isso, tenho que fazer aquilo outro. Então, da mesma forma que aprender a dirigir, aprender a andar de bicicleta e outras coisas mais, né, e tudo na vida, exige esse esforço inicial, para que a gente adquira a habilidade. E o amor é uma habilidade que a gente tem que aprender. Porque o amor, aprender a amar, faz a gente sair da gente mesmo, sair do nosso egoísmo, porque no Livro dos Espíritos, no Evangelho, em diversos lugares diz que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade nesse planeta de provas e expiações, é que nos mantém agarrado aqui, o egocentrismo. Então, quando eu me esforço para aprender a amar de verdade, eu estou saindo de mim, eu estou me doando, eu estou servindo. E as pessoas que realmente poderão ser felizes são aquelas que conseguem servir, que conseguem amar. Isso não é demagogia, isso é verdadeiro. Nós precisamos buscar isso. O amor nos força a crescer. E precisamos, né, acima de tudo, ter uma gratidão imensa a todos os momentos da nossa vida, né, por esse Deus que nos permite e nos dá N possibilidades. Se a gente não vê a amplitude das oportunidades que nós temos, é porque a nossa mente, o nosso coração não estão funcionando consoantes com o universo. Você veja no nosso país, em meio a tanta crise, a tanto desemprego, quantas pessoas encontraram outros caminhos, se abriram para outras oportunidades, né? Existe, acho que no país todo, o Dog Hero, né? Alguém pensou que, em vez de você botar seu cachorro num hotel, você poderia formar uma rede de pessoas que têm animal, adoram animal, ficaria na casa. Quer dizer, o cara vai ganhar muito dinheiro. Ele achou outro caminho, né? Esses aplicativos de carona, enfim, uma infinidade de coisas. Mas eu não posso pensar que só é possível se eu tiver um emprego com carteira assinada, porque o mundo não é mais assim. Hoje, a maneira, as relações de trabalho, como tudo, estão mudando. Não significa com isso que eu esteja desgraçado ou condenado a morrer à míngua. As portas e as oportunidades são infinitas, como são infinitos os universos. Mas eu preciso me colocar, né? Eu preciso tirar o chapéu, né, o guarda-chuva que eu boto, a capa ou a máscara, e estar aberto para ver essas oportunidades e essa gratidão por estarmos aqui. Quantos e quantos espíritos desejam essa oportunidade e não têm? Ainda estão na erraticidade aguardando uma chance de vir, né, para o aprendizado nessa escola abençoada que é a Terra. É um planeta de provas e expiações, sim, mas é um planeta lindo, é um planeta que nos propicia encontrarmos pessoas magníficas, cultivar os nossos jardins, ter as nossas oportunidades, e a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Sair do mundo material, né, chegar na espiritualidade e pensar que a gente não fez nada do que importa. Porque o ter, o desespero, a agonia, a angústia, a depressão, não são nada. Quando nós nos perguntarmos, porque não tem um juiz, o que fizemos com essa oportunidade desses 50, 100 anos que vivemos aqui,
O que fizemos com eles? O que aprendemos? Essa é a resposta que vai nos dar a verdadeira decepção e a verdadeira frustração. Então, nós temos alertas, todo dia. Acorda, vamos fazer. Né? Tem a doutrina que é esse bálsamo, porque todo mundo fica desanimado às vezes, parece que o mundo está caindo aqui, está tudo no ombro, parece que está carregando o mundo nas costas. E é nessa hora aí que você vem para cá. Você olha que você construiu de alicerce pelo estudo que você teve, vai procurar lá que te dá aquele refrigério da alma. Não, eu sou capaz, eu não estou sozinha, eu vim aqui para fazer isso e eu vou conseguir fazer. E não tem quem te detenha. Mas se eu não acessar dentro de mim e fora de mim, eu vou ficar estagnada. E a água estagnada apodrece. Então o mundo é líquido. Isso para mim está mais claro. A primeira vez que eu escutei isso uns anos atrás, achei meio exagerado, mas não, porque aquilo está mudando assim. Eu também tenho que ser fluido. Não deu por aqui, eu vou por ali, não pode parar. Não pode morrer. Morrer em vida, né? Porque nós estamos tendo essa oportunidade. Um excelente dia, né? E uma excelente semana para todos nós. Boa noite.